Amados irmãos e amigos, graça e paz. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez, para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Hoje eu quero refletir com vocês um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Quem sabe um dos textos mais debatidos. Muito já foi dito, muito já foi escrito a respeito deste texto que nós vamos avaliar hoje, mas é um texto grandioso em suas implicações, é um texto chocante sob muitos aspectos. Eu quero que vocês abram em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Vamos ler o texto para que depois a gente possa fazer algumas considerações. Do verso 1 em diante, o texto diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, este é o primeiro texto sobre o qual eu gostaria de fazer algumas avaliações. Como eu disse, muito já foi dito e muito já foi escrito a respeito destes textos. Mas não adianta nós virmos aqui munidos de expressões filosóficas, de expressões difíceis. Não adianta a gente vir aqui e tentar decifrar o enigma por trás deste episódio, digamos assim. Porque este é o primeiro episódio. Nós vamos ler daqui a pouco que há um segundo episódio semelhante a este. E o que é mais interessante é o seguinte: é que quem chama a atenção do diabo para Jó é Deus. É Deus que chama a atenção do diabo para a vida de Jó, que, como o próprio Deus disse aqui no livro, homem reto, íntegro, justo e que se desviava do mal. Vejam que não é Satanás que propõe discutir a vida de Jó diante de Deus.
É Deus que toma a iniciativa de discutir a vida de Jó com Satanás. Este é um primeiro fato digno de nota. É Deus que toma a iniciativa de chamar a atenção do diabo para a vida de Jó. E aí o diabo diz para ele o seguinte, resumindo, né? Olha, é óbvio que ele vai te servir. É óbvio que ele é fiel a ti. Porque você acumulou ele de bens, você fez com que os seus bens se multiplicassem sobre a face da terra, ele é um homem próspero. Então é por isso, é em função desta riqueza material, desta prosperidade material, que Jó é fiel a ti, ele te serve justamente por conta disto, porque ele é rico, é um homem próspero, é um homem abençoado por ti, e é por isso que ele é fiel a ti, ele te serve por conta disso. Tira tudo isso, Satanás, hein? Tira tudo isso dele, e aí o Senhor verá que ele não será mais fiel a ti como ele sempre foi até agora. Retira dele a sua riqueza, retira dele os seus bens materiais, e o Senhor verá que ele não será mais leal a ti. Em outras palavras, é óbvio que nós estamos sintetizando tudo. Em outras palavras, foi essa a sugestão do diabo para Deus. Agora percebam uma coisa, o diabo não disse assim, eu vou lá e vou tirar todos os bens de Jó, eu vou retirar todas as bênçãos que o Senhor depositou sobre sua vida e sobre sua família, sobre seus bens, eu vou retirar tudo isso, eu vou lá e vou acabar com isso, eu vou lá e vou fazer uma arruaça na vida de Jó, eu vou transtornar a vida de Jó, eu vou semear o caos na vida de Jó. Satanás não faz esse tipo de afirmação, ele não faz esse tipo de sugestão. Por que Satanás não faz esse tipo de sugestão? Ele sugere a Deus fazer isto. Olha, estende porém, verso 11, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás sugere a Deus fazer isso. Tira tudo quanto ele tem, e ele blasfemará contra ti, Senhor. Esta é a sugestão de Satanás. Agora, por que Satanás não teve o poder de ele mesmo retirar tudo que Jó tinha? Isso aqui é uma lição para todos os adventistas e todos os arminianos que pensam que o diabo, ele age de forma livre, ele age conforme a sua própria determinação e vontade, sem que, veja bem, sem que Deus lhe conceda agir do modo como ele o faz. Isto aqui é grave, porque os adventistas, e em geral os arminianos, vão dizer que o diabo age livremente, produzindo mal, semeando caos na terra, porque ele é mau. Correto. E ele realmente age livremente. Agora, ele age livremente, mas ele age livremente com o consentimento de Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito misterioso e santo com isto, em decretar, permitir as ações do diabo e seus anjos. O diabo não age livremente segundo a sua determinação, segundo a sua vontade. Ele age segundo a sua determinação e vontade, porém, com a concessão, a permissão, a chancela divina. O diabo não sai por aí aprontando tudo contra todos, de forma livre, sem a permissão de Deus. E aí, isso estarrece adventistas, isso estarrece arminianos, isso parece que denigre o caráter de Deus.
Quando na verdade, gente, isto pelo contrário, prova uma coisa a respeito do nosso Deus. Ele é um Deus soberano, Ele é dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, a Ele pertencem todas as coisas. Se todas as coisas pertencem a Ele, Ele é dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo, soberano, império e soberania pertencem a Ele. É óbvio que suas criaturas não podem sair por aí agindo livremente sem a permissão desse Deus soberano. Isto, porém, não significa que Deus compactua com as intenções maldosas. Isso não significa que Deus seja um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que se alegra com a injustiça e com as mazelas do mundo. Não significa isso. Nós temos um exemplo claro aqui em Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo no âmbito celestial. Isso que é narrado aqui em Jó constitui-se nos bastidores dessa trama. Jó não sabia que ele estava sendo objeto de análise. Jó não sabia, muito menos, que fora o próprio Deus, o Senhor a quem ele servia de modo fiel, que chamou a atenção de Satanás para a sua vida. Jó não sabia disso. Era um homem reto, íntegro e justo, como o próprio Deus disse. E aí, Deus chama a atenção do diabo para a sua vida. O diabo retruca a Deus, dizendo: não, ele serve a ti porque o Senhor deu a ele muitos bens, muita riqueza. Tira toda a riqueza dele, diz o diabo, para ver se ele não blasfema contra ti. E aí Deus, então, aqui no verso 12, capítulo 1 de Jó, diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Se Deus não concede a Satanás a permissão para que Satanás agisse na vida desse homem justo aqui, Satanás não poderia agir contra Jó. Satanás não teria o poder, a autoridade para agir contra a vida de Jó, se isso não fosse permitido por Deus. Tente fazer uma análise, tente fazer um exercício do pensamento, digamos assim. Tente exercitar a sua mente de tal modo que você se coloque na vida de Jó. Coloque-se na vida de Jó. Você é um homem íntegro, reto e justo. Você é uma mulher íntegra, reta e justa. Não mais que de repente tudo na sua vida começa a dar errado. Tudo na sua vida começa a se acabar. O caos se instala na sua vida. A sua vida começa a se desorganizar. Mesmo você sendo um homem ou uma mulher justo ou justa diante de Deus, reto ou reta diante de Deus, íntegro ou íntegra diante de Deus, sua vida vira o caos. E aí? De que forma você reagiria? Quais seriam as suas reações diante disso? Por que é necessário nós nos colocarmos no lugar de Jó e raciocinarmos o seguinte: olha, se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? O que eu falaria? O que eu pensaria? Provavelmente eu pensaria uma série de coisas negativas em relação ao Deus a quem eu sempre servi. Eu pensaria coisas negativas, coisas tremendamente horríveis a respeito do nosso Deus, do Deus a quem eu sempre servi. Não é fácil isso. Agora analise o seguinte: mesmo sendo reto, justo e íntegro, Deus concedeu a permissão para que Satanás agisse na vida de Jó, retirando tudo o que ele tinha. E Deus deixou bem claro uma coisa: olha, você só não tem o poder e a autoridade para tirar a sua vida.
tira tudo quanto ele tem, mexe com seus bens, mas não a sua vida. Ora bolas, o que que isso nos ensina? Isso nos diz claramente, isso nos confirma o fato bíblico de que o diabo não pode agir na vida de um santo, na vida de um filho de Deus, sem a permissão do próprio Deus. Marquem aí o texto de Jó, marque aí, e vá comigo para 1 João, 1 João, capítulo 5, vai, 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha só. Aquele que nasceu de Deus, o próprio Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Volte lá para Jó. O maligno não tem o poder de tocar num filho de Deus sem a autorização do próprio Deus. Isso pode acontecer comigo ou com você? Claro que pode. Claro que pode acontecer. Por várias razões, por vários motivos. E muitos desses motivos ou razões podem pertencer somente a Deus, como é o caso de Jó. Jó não sabia do que estava acontecendo no âmbito celestial. Ele só começou a perceber que a sua vida virou de cabeça para baixo. A sua vida se tornou um caos e ele não sabia por quê. Então, Satanás e seus anjos não têm o poder de tocar na vida de um filho de Deus, sem a permissão do próprio Deus, sem a chancela do próprio Deus. Por que não? Porque império e soberania pertencem ao Senhor nosso Deus. É simples assim. Ele não é um Deus mau, não é um Deus que se alegra com o mal, não é um Deus complacente com o mal, com a injustiça, com as mazelas do mundo. Não. Só que ele tem um propósito com isso. Porque o mal não durará para sempre. O mal já nasceu, entre aspas, né? Aqui no planeta Terra, com a sua data de validade já pré-determinada. Deus eliminará de uma vez por todas o mal da face da terra e de todo o universo. Nós temos que entender isso. E aí, o pior de tudo, o pior acaba acontecendo. Há sempre espaço para as coisas piorarem aqui no planeta, né? Capítulo 2 de Jó, verso 1 em diante, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez, Satanás agora sugere não apenas retirar os bens de Jó, mas agora ele toca na própria carne de Jó, no corpo físico de Jó, de tal modo que Jó se torna uma desgraça ambulante, cheio de feridas e uma coisa nojenta. Ninguém conseguia permanecer perto de Jó, de tão horrível que ele estava e fedido. E aí, mais uma vez, nós refletimos sobre essa questão. Satanás, de novo, ele sugere a Deus o seguinte: olha, toca na sua pele, toca no seu corpo, para ver se ele não blasfema contra ti.
E aí Deus de novo concede uma autorização para Satanás fazer justamente isso. Porque se Deus não concede essa autorização para Satanás, Satanás não pode tocar na vida dele. O que diz João? Que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Só toca se Deus permitir. Só toca com a chancela de Deus. Só toca com a autorização de Deus. O diabo não pode agir livremente na vida dos filhos de Deus. O diabo não pode interferir na vida dos filhos de Deus. O diabo não pode enganar os filhos de Deus, a menos que Deus permita, por algum motivo, por alguma razão, que só pertence a Ele. Isto é um fato que salta aqui do texto de Jó. Agora, sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo é o seguinte, é que até a sua mulher, quando a vida material de Jó começou a degringolar, até a sua mulher começou a se posicionar contra ele. Aqui em Jó 2:9 diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Por que você ainda continua crendo, sendo fiel a esse Deus? Está claro aí na sua vida que esse Deus não te ama, esse Deus não gosta de você, esse Deus é injusto, esse Deus é maldoso, porque mesmo servindo a Ele da forma como você o serve, você hoje é um homem pobre e, o que é pior, um homem doente, um homem diante de quem ninguém consegue ficar, permanecer, porque você é a própria doença em pessoa, você exala um mau cheiro por conta dessa sua doença que é terrível. Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó ainda conserva a sua integridade, né? Ao ponto de dizer: mulher, você está doida? Se a gente recebeu o bem de Deus, nós não vamos receber também o mal. Olha só como Jó tinha um entendimento a respeito do nosso Deus, que é um negócio sensacional. É um negócio muito profundo, é uma coisa profunda, não é? Bom, mas a história não termina aí. Jó, ele começa a receber a visita daqueles que provavelmente seriam os seus principais amigos. Elifaz é o primeiro deles, depois tem um tal de Bildade, e depois de Bildade tem um tal de Zofar, e lá na frente, depois de Zofar, tem um tal de Eliú. 4 amigos, os 4 amigos de Jó. Sabendo do acontecido com Jó, sabendo de tudo que estava acontecendo na vida de Jó, os 4 amigos então se propõem a ajudá-lo. E o que é interessante, a gente não vai ler o texto aqui justamente por conta do tempo. O que é interessante é o seguinte, é que todos estes 4 amigos de Jó aparecem com o seguinte entendimento diante dele: Jó, você está afirmando que mesmo sendo reto, justo e íntegro a Deus, todas essas coisas aconteceram com você, você não sabe por quê, você só sabe que isso é injusto, que você não merece isso, mas nós vamos te dizer uma coisa: Deus é justo, Deus não é injusto, Deus não faria isso com você se você não merecesse. Conta para nós o que foi de tão feio assim que você fez na sua vida para merecer essa desgraceira toda na sua vida. Conta para nós, porque Deus é justo, Deus não permitiria que isso acontecesse na vida de um filho seu, se este filho não tivesse aprontado com o próprio Deus, um pecado secreto, alguma coisa horrorosa que você tenha feito, alguma transgressão terrível e espantosa que você tenha feito. Pode confessar, Jó. Não vem com esse papo furado que você é um homem justo e não sabe por que essa desgraceira toda se abateu sobre você. Confessa logo os seus pecados. Gente, o que eu estou fazendo aqui é criando uma síntese a partir dos diálogos que esses 4 amigos de Jó
tiveram, a partir do entendimento que esses 4 amigos de Jó tiveram diante da desgraça de Jó. Todos esses 4 amigos se apresentaram para Jó desconfiando da retidão e integridade do Jó, dizendo o seguinte: olha, confessa logo o seu pecado. E aí eles lançam mão, veja bem, olha que interessante, eles lançam mão de argumentos verídicos para poder contestar Jó. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é fiel, né? Deus não é injusto, Deus é um Deus do bem, não é um Deus do mal. Todos esses argumentos são verdadeiros a respeito de Deus. Todos eles são verdadeiros. Agora, os 4 amigos de Jó tentam passar para Jó um entendimento que é hoje sustentado pela teologia pelagiana, pela teologia arminiana, o de que Deus só age com base na lei de causa e efeito. Deus só age na vida dos seus filhos, especialmente, com base na lei de causa e efeito. Se o mal lhe sobrevém, é porque você fez alguma coisa de mal, você fez alguma coisa de ruim, você cometeu uma transgressão, você fez algo feio, horroroso, e aí o mal lhe sobreveio por conta disso. Ora, meus amados irmãos e amigos, foi isso que aconteceu na vida de Jó? Jó cometeu algum tipo de mal para que todas aquelas desgraças, para justificar todas aquelas desgraças sobre a sua vida? Nós sabemos que não, mas nenhum dos 4 amigos da onça de Jó sabiam disso. Jó também não sabia do que estava acontecendo no âmbito celestial, nos bastidores da nossa história. Somente Deus e o diabo sabiam do que estava acontecendo. E foi Deus que propôs chamar a atenção de Satanás para a vida do jovem, do homem íntegro chamado Jó. Não foi o diabo que chamou a atenção de Deus para a vida de Jó, foi Deus que iniciou todo esse diálogo. Todos esses 2 episódios foram de iniciativa divina. Por que isso? Por que a desgraça se abateu sobre a vida de um homem íntegro, reto e justo, temente a Deus, que se desviava do mal? Por quê? Nenhum ser humano, se o que está relatado aqui nesses primeiros 2 capítulos de Jó existissem, se nada do que está relatado aqui existisse, nenhum ser humano saberia as razões. Hoje, nós nos beneficiamos desse relato que descreve uma ação no âmbito celestial a respeito de Jó. 2 episódios cuja iniciativa foi de Deus. Deus é que tomou a iniciativa de propor isto. Agora, é como diz Paulo em Romanos 15:4, tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso bem. Nem Jó, nem seus 4 amigos, nem ninguém no âmbito humano sabia do que estava acontecendo no céu. Agora, o pensamento, o entendimento dos 4 amigos de Jó, eles correspondem ao entendimento da teologia adventista e arminiana hoje na terra. Deus só age com base na lei de causa e efeito. Portanto, se o mal está acontecendo na sua vida, é porque você cometeu um mal gravíssimo, irmão. Confessa o seu pecado, irmão. Confessa o seu pecado. Deus não é injusto, Deus não é mau, Deus não se alegra com o mal, Deus é um Deus misericordioso. Confessa o seu pecado. Ora, todos esses argumentos são verdadeiros. Agora, Deus só age com base na lei de causa e efeito? A vida de Jó, a experiência de Jó, relatada aqui no livro que leva o seu nome, nos diz o contrário. Nos diz justamente o contrário. E os 4 amigos de Jó pensavam, tinham um entendimento a respeito de Deus completamente equivocado. Muito embora pensassem coisas boas a respeito de Deus, a questão do efeito, o efeito negativo, triste, horroroso na vida do seu amigo Jó,
era algo que só tinha uma explicação para eles. Olha, Jó praticou alguma coisa terrível, espantosa, para merecer isso. Esse entendimento, ele é muito raso, ele é muito superficial. Deus é soberano e predeterminou a existência do mal com um propósito. Deus não quer e jamais pretendeu que o mal existisse para sempre, confrontando o bem, servindo como oposição perene ao bem. Não. O mal está com a sua data de validade quase vencida, que fora predeterminada pelo próprio Deus. A vida de Jó nos ensina isso. A vida de Jó nos ensina isso. A vida de Jó nos ensina que Satanás e os seus anjos não podem agir livremente na vida dos filhos de Deus, sem autorização de Deus. Deus tem que permitir, Deus tem que conceder uma chancela para que Satanás e seus anjos hajam na vida dos seus filhos. É por isso que nós, que sustentamos essa visão cristã de mundo, com base na teologia reformada, nós temos a segurança, a certeza, a convicção de que nós fomos verdadeiramente salvos, estamos verdadeiramente salvos e seremos verdadeiramente salvos de todas essas mazelas quando Jesus voltar e nos transformar. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos essa convicção. A teologia adventista, a teologia arminiana não oferecem esta segurança. A teologia adventista arminiana, ela tem uma explicação muito superficial, rasa, pobre a respeito da vida e das coisas que acontecem no mundo. Só que eles sustentam, assim como os 4 amigos de Jó, sustentam argumentos verídicos a respeito de Deus. E por isso é por isso que eles se passam como cristãos verdadeiros ainda, como gente que está ao lado da verdade, não cristãos verdadeiros, perdão. Porque Deus tem muitos filhos na teologia arminiana, advogando a teologia arminiana. Eu digo o seguinte, é um entendimento verdadeiro a respeito do Evangelho. É isso que eu quero dizer. Boa parte do mundo cristão acha que o entendimento arminiano, o entendimento de Evangelho concebido pelo arminianismo é o entendimento correto e verdadeiro da Bíblia. Não é. Não é. E olha, eu tenho observado aqui no YouTube muitos pastores, alguns famosos aqui no Brasil, já conscientes de que há um reavivamento da fé primitiva no meio do povo de Deus, direcionando a mente dos crentes, dos cristãos, para a visão reformada de vida cristã. E alguns pastores arminianos estão se revoltando contra isto, estão se posicionando contra isso, alguns de modo desonesto, utilizando-se de argumentos desonestos, mentirosos, para poder fazer face a esse reavivamento da fé primitiva que acontece entre o povo de Deus, não só no Brasil, bem como no mundo inteiro. E eu, quando falo isso, me arrepio, porque isso é obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo trabalhando, produzindo um reavivamento no meio do povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus se volte para o verdadeiro evangelho, que é sustentado pela teologia reformada e não pela teologia corrupta, mentirosa e desonesta, que é a teologia arminiana. Teologia arminiana é corrupta, desonesta e mentirosa. Agora, isso não significa que todos os arminianos sejam corruptos, desonestos e mentirosos. Não. Deus tem os seus filhos, e são muitos filhos, adeptos da teologia arminiana, inclusive da teologia adventista. Deus tem muitos filhos, a quem Ele ama, de verdade. Só que eles não sabem disso, eles não conhecem essas boas novas, eles não conhecem as implicações do verdadeiro evangelho, porque não conhecem ainda o verdadeiro evangelho.
são objetos, são vítimas e reféns ainda dessa teologia mentirosa, corrupta e desonesta que é a teologia arminiana. Desonesta, mentirosa, corrupta. Eu falo isso pensando em alguma denominação? Não. Eu falo isso com base na palavra do nosso Deus somente. Ela é a nossa autoridade. A palavra de Deus é a nossa autoridade. E não adianta você se debater contra a palavra de Deus, porque você vai perder. Não adianta você ser desonesto contra a palavra de Deus, porque você vai perder. Não adianta você ser mentiroso com relação à palavra de Deus e ao seu evangelho, porque você vai perder. A palavra de Deus é a nossa autoridade, pronto e acabou. O arminiano que crê na onisciência de Deus, ele tem que repensar o seu modo de crer em evangelho. Das duas, uma, ou ele se torna universalista e crê que Deus no final de tudo vai salvar todos, tanto crentes quanto ímpios, vai salvar todo mundo, inclusive os anjos caídos. Ele vai restaurar todo mundo, vai salvar todo mundo. Ou você se torna universalista, ou você se torna um adepto do teísmo aberto, que não admite mais a onisciência de Deus. Deus não pode ser onisciente, ele não pode conhecer o fim desde o princípio, porque senão não haverá o quê? Livre-arbítrio. Deus não pode ser onisciente, porque se ele for onisciente não existe livre-arbítrio. É isso, dentre outras tantas coisas corruptas e desonestas, que vai admitir, vai afirmar todos os adeptos do teísmo aberto, que é uma onda nova, recente no mundo cristão. Muitos cristãos já não creem mais na onisciência de Deus. Deus não pode ser onisciente não, porque se ele for onisciente não existe livre-arbítrio. Eles têm que se tornar adeptos do teísmo aberto. Não, Deus não é onisciente. Ou então é o seguinte, acreditarem que Deus vai salvar todo ser humano da face da terra. Porque se Deus ama, veja bem, como afirma a teologia adventista e arminiana, se Deus ama a todo ser humano de modo igual, Deus ama o estuprador e assassino do mesmo modo que ele ama um fiel, assim como Jó. Uma pessoa reta, íntegra, temente a ele, que se desvia do mal. Deus ama do mesmo modo e com a mesma intensidade o estuprador, o assassino, o terrorista, o ladrão, do mesmo modo como ele ama o seu filho fiel a ele. Se for assim, mais uma vez eu retomo aquele exemplo infame. Se for assim, que Deus é este que mesmo sabendo que algumas pessoas, por conta do seu suposto livre-arbítrio, agiriam como estupradores, assassinos, genocidas, ladrões, terroristas, por que ele, amando as pessoas da forma como ele ama, de forma igual, por que ele ainda as cria? Para elas agirem assim, inclusive matando gente inocente, seus filhos. Como é que Deus pode amar? Veja bem, como é que Deus pode amar? E aí eu estou evocando um argumento arminiano, adventista. Como é que Deus pode amar do mesmo modo o assassino, o genocida, o ladrão, o terrorista, o bandido, que mata os seus filhos retos e íntegros, tementes a Deus, que se desviam do mal? Como é que ele pode amar do mesmo modo, do mesmo jeito? Como que ele pode amar? E sabendo, através da sua onisciência, que estas pessoas agiriam deste modo, mesmo sabendo, ele as criou.
Ora, então a onisciência de Deus, é isso que nós estamos tentando explicar o seguinte nesses últimos 3 vídeos que nós gravamos. A onisciência de Deus, crer só na onisciência de Deus e não na predestinação, não resolvem o problema dos arminianos. Não resolve o problema dos arminianos. Os arminianos acham que nós é que temos um problema em crer na eleição da graça e na predestinação de Deus. Eles acham que o problema é nosso, nós é que temos que resolver o problema, porque nós cremos na predestinação. Inclusive o débil mental diz o seguinte: não, Deus me predestinou a perseguir o animal, que ele me chama de animal agora. Deus então me predestinou a perseguir, a combater o animal, e Deus predestinou o animal a ser perseguido por mim. O animal sou eu, no caso. Aí, o débil mental, ele age com base nisso, né? Dentre outras coisas. Tá bom, então. Se o débil mental estiver certo e Deus não agir de modo pré-determinado, Deus não predetermina nada, ele não escolhe nada, não predestina ninguém, né? Ele só tem onisciência, ele só sabe das coisas, né? Só sabe, ele tem onisciência, não predestina nem elege ninguém. Então como é que fica a justiça de Deus, sabendo que ele vai criar gente que vai se posicionar contra os seus filhos, vai matar seus filhos, vai destruir seus filhos? Como é que ele pode continuar a criar como é que ele pode criar essas pessoas sabendo disso e continuá-las amando do mesmo modo como ele ama os seus filhos e ser justo? Hein? Especialmente porque vocês creem na lei de causa e efeito, vocês creem que Deus só age com base na lei de causa e efeito. Portanto, Deus não pode amar do mesmo modo aquele ama um filho dele, fiel a ele, não pode amar o bandido, o assassino, o estuprador, o ladrão, não pode amar do mesmo modo. Deus seria injusto se ele amasse do mesmo modo. Vocês estão vendo como a onisciência, crer somente na onisciência de Deus, porque nós cremos na onisciência de Deus, mas só crer na onisciência de Deus não resolve todos os problemas concernentes ao mal que existe no mundo? Vocês estão vendo isso? Porque na vida de Jó, veja, a vida de Jó é um exemplo claro do que nós estamos tratando aqui nesses últimos 3 vídeos. É Deus que predetermina a existência do mal. Agora, o mal não existirá para sempre, Deus não se alegra com o mal, ele não é complacente com o mal, não é ele que age, ele se utiliza para produzir o mal, ele se utiliza de causas secundárias, são os anjos, os homens, os elementos da natureza. Eles é que produzem o mal. Não viram o que Deus disse para Satanás com relação a Jó? Olha, você pode ir lá e fazer todo o mal que você puder fazer, no sentido de retirar os seus bens materiais. Não toca nele, não tira a sua vida. De novo, você pode tocar na carne dele, mas não tira a vida dele. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estão percebendo? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus decretou permitir isso? E olha, a vontade permissiva de Deus é vontade de Deus. O arminiano vai dizer, inclusive o débil mental vai dizer o seguinte: não, quando Deus permite, não é vontade dele. É como nós seres humanos, quando nós seres humanos permitimos a alguém fazer alguma coisa que não é do nosso agrado, aí sim, do ponto de vista humano, isso permitir, por exemplo, que um filho faça algo, ou que vá a um determinado lugar contra a nossa vontade, não significa que a permissão seja a nossa vontade. Isso no âmbito humano. Com relação a Deus, a permissão de Deus consiste na vontade dele. Por quê? Porque Deus, além de soberano, ele é onisciente, ele vê todas as coisas, ele que domina, ele que governa, ele que determina, predetermina, ele que predestina. E ele produz o mal utilizando-se de causas secundárias. Os seus agentes, anjos maus, homens. Entendam isso. Deus não é injusto por ter predeterminado a existência do mal
por algum tempo, por um período de tempo. Deus não é injusto por isso. Nós já dissemos aqui e reafirmamos o seguinte: olha, você só poderia se tornar imune com relação ao mal provando o mal. É como o veneno da serpente, que a serpente inocula em você quando ela pica você, quando ela pica o seu calcanhar. E não é à toa que Deus, a história de pecado no mundo, a história de mal no mundo começa com a ação de uma serpente. A gente sabe que serpente não fala. O diabo se encarnou na serpente. A primeira sessão espírita da Terra, do universo, foi realizada ali no Éden. O diabo encarna na serpente e a serpente engana Eva e Adão. Muito bem, a serpente pica você, inocula um veneno mortífero em você. Você vai morrer. Mas existe um antídoto que pode livrar você da morte, como produto da picada do veneno da serpente, ou como produto do veneno da serpente inoculado em você. E esse antídoto vem de onde mesmo? Do próprio veneno. O mal que a serpente inoculou em você, ele pode ser vencido com o próprio mal. Você se torna imune com relação ao veneno da serpente, ao mal que ela inoculou em você, com o próprio veneno, com o próprio mal. Como é que eu poderia saber que o mal é verdadeiramente o mal e eu não devo ter nenhuma relação com o mal se eu não provasse o mal? Viram? Isso não é questão de livre-arbítrio, isso é uma questão de liberdade de agência. E Deus, veja bem, e Deus quer que nós sejamos imunes com relação ao mal para sempre. Se o livre-arbítrio existisse e o principal propósito de Deus fosse respeitar o nosso livre-arbítrio em todas as condições, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, vejam bem, não haverá e não haveria certeza de que o mal não se levantaria de novo no universo, na Terra. Não haveria segurança, não haveria certeza disso. O mal poderia se levantar na Terra de novo, em algum outro momento, em alguma outra circunstância. Por quê? Porque a teologia adventista, a teologia arminiana afirma que o maior propósito de Deus é respeitar o livre-arbítrio humano. Deus não intervém, Deus não interfere com o argumento de que ele não violenta. Realmente, esse é um argumento verídico. Vocês estão vendo que a teologia adventista arminiana lança argumentos verídicos para poder fazer com que a sua ideia a respeito de Deus e livre-arbítrio passe? E é por isso que a ideia adventista e arminiana passa, porque eles lançam argumentos verídicos, mas as implicações são antibíblicas, são inverídicas. É um silogismo inverso, deturpado e esquizofrênico. Então, Deus tem um propósito com o mal, mas, porém, contudo, o mal deixará de existir. Deus não ama o mal, não se alegra com o mal, não é um Deus sádico, não é um Deus injusto. Agora, ele é soberano, e você tem que tentar entender isso. Ele sabe coisas que você não sabe, que eu e você não sabemos. Ele vê coisas que eu e você não vemos e jamais veremos. Deus é Deus. Nós não podemos brincar com a soberania de Deus. Nós não podemos brincar com a onisciência de Deus. Não podemos brincar. Agora, nós não podemos admitir também que o nosso Deus é um Deus passivo diante das mazelas do mundo. Ele só assiste a esse espetáculo de livre-arbítrio que se desenvolve na Terra, sem interferir, respeitando o suposto livre-arbítrio de todo ser humano. Ele só fica assistindo. Ele assiste a tudo, ali, passivamente. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que governa. É o Deus a quem império e soberania pertencem somente a Ele. Eu já estourei meu tempo em muito, mas de novo, nós voltamos a esse assunto porque o mau entendimento das pessoas a respeito deste assunto é enorme. Tem muita gente que
atribui de modo maldoso a mim entendimentos que eu nunca advoguei e jamais advogarei a respeito do nosso Deus. O que nós precisamos entender é que há coisas na palavra de Deus que não foram reveladas para nós. Nós mostramos isso aqui, Deuteronômio 29, 29. Mostramos que o nosso Deus é um Deus que se esconde, um Deus misterioso. É um Deus que não revela todas as coisas para nós, porque nós não teríamos condições de entendê-las, assimilá-las, processá-las. A incompreensibilidade de Deus é algo real no nosso meio. Agora, isso não torna Deus injusto, maldoso, tirano. Nós é que possuímos um entendimento muito pobre a respeito desse Deus maravilhoso que nós servimos. Espero que este vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais do nosso Deus soberano, justo, amoroso e compassivo, que vai salvar de modo efetivo todos aqueles a quem Ele propôs salvar. E o diabo não pode desfazer isso. Que Deus abençoe o seu entendimento, unja a sua mente com entendimento, com sabedoria, em nome de Jesus. Amém.